E a turma em frente à porta, ponto estratégico para a fuga, na correria de pegar o latão, ou mesmo correr para o Campus 3. E a turma da frente, composta pelos caras mais altos da sala, destruindo a visão da turma. Quem que era? E a partir do sexto período, nos separamos. Turma de marketing em uma sala e turma de RH em outra. Que alívio, quer dizer, que saudades. Entre tapas e beijos, não podíamos viver longe. E sempre que podíamos, íamos visitar nossos colegas e amigos. Apesar de toda a correria com provas, com trabalhos que se somavam muitas vezes, achávamos que não daríamos conta de entregá-los. Apesar disso, quantas foram as vezes em que vimos, não tem aquele velho ditado que contamos nossas vitórias por quantas vezes sorrimos e não quantas vezes choramos? Sinto saudade sim, porque muitos irão tomar rumos e será difícil o reencontro, mas espero que possamos cultivar nossa amizade e companheirismo, mesmo à distância. Quero desejar também sucesso aos colegas de marketing que venceram e hoje não estão aqui listados: o Barroso, o Messias, o Amendoim, a Rosemara, a Janaísa, o Ariel, o Anderson e a Gilmara. Bom, é com muita honra que exponho meus colegas aqui presentes diante dos nossos convidados, para que eles possam imaginar um pouquinho o quão importante foi a convivência acadêmica, não apenas no conhecimento profissional, e sim como conviver com tantas diferenças com um só objetivo. Começando com nossa pequena, grande Aparecida, nossa atriz, a atriz Cidinha, porque queria apresentar todos os trabalhos como se fosse um teatro, e se não bastasse, imita Chuchu como ninguém. Seus jargões que vão na mente de todos nós, inclusive nos professores, como bichos, ou então, presente, professor. Quando não era assim. E Carlos, ou para os íntimos, o craft, sempre quieto, falando somente o necessário com sua marca registrada, boné e bigode. Eu poderia apostar que, de tanto nervosismo da entrega do PC, ele faria até a promessa de tirar o bigode. Dizem que usa desde os 10 anos de idade. Mas quando sou for beber o Richard, isso foi discutido. Na apresentação do TCC vimos sem boné, foi difícil reconhecê-lo. E o caçula dentre os homens, o Gabriel, chegou um menino cheio de espinhas, com jeito de bom moço, sempre prestativo. Mas quando comia carne nos churrascos, se transformava em predador. Eu não sei se era carne ou cervejinha, mas enfim. Mas o meu hoje é um administrador, que se fez valer em sua apresentação e rendeu 10. E o atleta Jacir, ou Jassa, um irmão atencioso, sempre paciente, mal ouvimos sua voz nas apresentações de trabalho. Hoje podemos considerá-lo como um grande líder, que sabe muito bem dos seus objetivos e metas, e sabe administrar as diferenças. E como atleta, estava sempre correndo para ajudar seus amigos. Agora, tem um que, graças a Deus, é administrador. Não seguiu a profissão médica ou de apontador. Você já viu o tamanho do dedão do igual? Ou Michael Jackson. Porque tem trejeitos do ídolo pop, mas seu vozeirão nem de perto lembra do cantor. Au! E a Rosane? O que falar dela, senão? Muito discreta. Pessoa com jeitinho bem sutil, foi nossa top model no lançamento das calcinhas descartáveis. Claro, não mostrou para ninguém. Somente comentou com conforto e disse: eu mesmo estou usando. O que valia era testar a qualidade, e com essas palavras ela surpreendeu muita gente que começaram a olhar com outros olhos. Hoje, quem diz, essa mulher vai longe, conquistando as pessoas com respeito e discrição, mais firme e com opinião. Acreditaram na propaganda. Valeu. E ele, que se dizia o valentão da sala e até ganhou o apelido de zangado, também baixinho e bravo, só a Branca de Neve, sua filhada Eduardo, para dar um jeito nele. O Licélio. Como nosso representante foi o terror da Paesp, o professor Cristian Diga. Sem contar nas vezes que aterrorizava os funcionários do estacionamento, da secretaria, da lanchonete, do Henri Barbosa. Que nada, só brigou pelos nossos direitos, apesar da cara amarrada, tem um coração maior que ele mesmo. A administração é essa que a Vera, como nossa representante, também fez, além das contas, de churrascos, rifas, do planejamento para a nossa formatura.
E olha, ainda sobrava tempo para competir como Barroso. Quantas notas 10 tirariam até o final dos 4 anos? Lógico, o filho do seu Zé danou-se com ela. Mas nem pensar em brigar com ela na hora errada, porque ela levava ao pé da letra e quase que na orelha também. Mas enfim, lutou muito para que as coisas acontecessem junto com o Zé Roberto. Quem pode falar um pouco mais sobre ele é o Éder. Anda lá, fera. Boa noite a todos.